Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ícones dentro da área de trabalho, dentro do sistema operacional. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho desses ícones aqui. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês alguns ícones ilustrativos aqui. Este background eu programei para que ele fique aleatoriamente passando, mas você pode trocar esse background sempre que você quiser. Aqui, inclusive, ele tem o costume de substituir de tempos em tempos, troca a imagem. Eu acho isso bacana, eu deixo para o meu ambiente de trabalho, uma vez que esse aqui é o meu computador pessoal. Então eu deixo assim. Normalmente na empresa, a empresa já seta para você, já configura a imagem que vai ficar passando, né, no seu mês, ou no seu semestre, ou diariamente. Mas pode ser que também seja desbloqueado para que você altere, ok? Muito bem. Pessoal, aqui dentro da área de trabalho, eu consigo visualizar alguns ícones que eu organizei para que vocês tenham uma prévia noção de como é que se é trabalhado com isso aqui. Aqui eu tenho navegadores. Eu tenho um navegador que eu uso o Google Chrome, que é o meu padrão, eu gosto muito de utilizar o Google Chrome. Eu tenho o Microsoft Edge também, que é um navegador importante de se ter. Ele já é nativo, ele já vem no sistema operacional, ele faz parte da Microsoft, ele é o navegador da Microsoft. Então você vem com ele já. É importante se ter mais de um navegador, porque você precisa sim, muitas vezes, acessar com outro navegador para ver que tem um problema que ocorre com um e no outro não ocorre. Tá? Muito bem. O Google Chrome, vocês vão perceber aqui que eu tenho um com imagem e outro sem imagem. Significa que este aqui já está personalizado com o meu ambiente de trabalho. Se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir aqui para mim o navegador, ele já abre logado, né? Diferente do outro, que se eu abrir ele, ele vai abrir para mim, permitindo vários perfis que sejam acessados, todos aqueles que eu tenho no meu computador, ok? Então, esse aqui são os ícones do navegador, tá? É uma observação importante. Reparem que o Google Chrome, o Edge, esse ícone do OBS Studio, do CapCut, do OBS Bot, do VLC, todos eles têm uma setinha branca. Essa setinha branca, pessoal, significa que isso aqui são atalhos. São caminhos mais rápidos para se chegar ao executável disso aqui. Ou seja, se você porventura apagar em algum momento, por acaso, isso aqui, você pode depois resgatar esse atalho com facilidade, simplesmente indo lá na raiz do sistema operacional, encontrando onde que está o software e depois você pode muito bem criar o atalho lá ou redirecionar para cá. Muito bem? Então aqui nós temos alguns ícones, são essas representações gráficas, tá? São ícones de softwares distintos. Aqui eu tenho o OBS, que é para gravar essa aula como eu estou gravando. Eu tenho o CapCut, que eu utilizo para editar o vídeo. Eu tenho um aplicativo aqui que também é da minha câmerazinha, que eu posso editar algumas coisas interessantes nessa câmerazinha, né? Eu tenho também aqui o VLC Media Player, né? Que também são aplicativos de player de áudio. Eu acho interessante conhecer ele, porque ele já, por si só, ele tem um pacote muito grande de codecs, né, que são os arquivos que fazem identificação de tipo de áudio e vídeo e fazem com que todo tipo de vídeo possa ser rodado no seu computador. Vocês vão notar que às vezes você precisa de um aplicativo assim, mas agora não é de falar de aplicativo. Então nós temos alguns ícones de softwares aqui. A lixeira é interessante porque é nativo do Windows e ele não tem a setinha, então ele é um executável direto. Não tem permissão de apagá-lo, mas quando eu tenho que tomar muito cuidado, porque se você sair apagando por apagar, você muitas vezes pode apagar um executável de um software que você não queria que acontecesse, né? Aqui, por exemplo, na lixeira, tudo que eu apago vem para cá, e se eu quiser esvaziar ela, eu clico com o botão direito e venho aqui no esvaziar lixeira, por exemplo, esvaziar, pronto, ó, ele vai perguntar, vai falar que vai apagar tudo permanentemente, eu vou clicar no sim e já está lá o ícone vazio. Então, é muito bacana você ter essas pré-concepções. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o mouse para vocês, tá? Muito bem, esses são os ícones dos softwares. Aí eu tenho aqui os ícones que são de coisas que normalmente eu crio. No caso deste aqui, eu não criei. Esse aqui é um ícone também. Eu peguei ele como exemplo, mas eu posso criar dele também, né? Muito bem. Eu tenho aqui uma pasta, né, pessoal? Essa pasta é uma pasta de trabalho, como o próprio nome diz, pasta guarda mais coisas dentro. Por via de regra, a pasta sempre será amarela. Essa pastinha, por exemplo, ela tem arquivo dentro, está mostrando que tem uma folhinha dentro. Quando a pasta está vazia, ela normalmente ela só tem o desenho da pasta e não tem nenhum desenho branquinho dentro. Tenho ícones de arquivos diversos aqui. Esses
4 ícones aqui, pessoal, são de arquivos que são criados em programas. Então, eu tenho um programa chamado Microsoft Office Word, que edita texto. Quando eu crio com ele, o arquivo dele tem esse Wzinho azul. Mas, por via de regra, se você observar esses 3 ícones, eles são arquivos e todos eles são uma folha de papel em branco com uma orelhinha dobrada. Então, por via de regra, arquivo é folha de papel em branco com uma orelhinha dobrada. Aí o que muda é o ícone interno, que vai dizer o tipo dele, quem é o pai dele. No caso desse W é o Word, no caso desse X é o Excel, no caso desse aqui que não tem nada é um TXT, que pode ser criado com um arquivo de texto comum. No caso, o bloco de notas do Windows cria esse tipo de arquivo, mas tem outros que criam também. Né? É um filho que pode ter vários pais. Diferente do Word, que normalmente o pai dele é a da Microsoft, mas que abre também com outros aplicativos. Trago aqui também um de apresentação do PowerPoint, que é uma outra ferramenta do pacote Office, mas essa apresentação ela já traz um esboço interno, por se trabalhar com a imagem, ele traz já um esboço da imagem da primeira página do arquivo. Então é um pouco diferente da visualização que a gente tem dos demais, mas ele também, por via de regra, também é uma folha de papel de branco com orelhinha dobrada. É que eu tenho o Office instalado aqui, como eu tenho, ele já dá uma demonstração interna. Mas se não tivesse, ele poderia aparecer somente como uma folha de papel em branco e com esse íconezinho aqui do PowerPoint. Este outro ícone interessante, ele é um ícone de arquivo compactado, ou seja, pegou um pacote de arquivos e pastas, posso pegar tudo isso aqui e compactou, colocou tudo junto. No conceito de compactação, aqui a gente consegue entender que, por exemplo, ele pode ter reduzido o volume, o tamanho ou não, né? Mas na verdade, pegar tudo isso aqui, colocar num envelope para você poder transportar de um ponto a outro, de um computador a outro, mandar para a internet, mandar para outra pessoa. Diferente de ter que mandar uma pasta, mandar vários arquivos, você pode mandar tudo junto, tá? No arquivo só. Como pode mandar também programas, pode mandar imagem, pode mandar vídeo, né? A gente utiliza normalmente para reduzir volume. Então, esses aqui são os tipos de arquivo, né? Pasta e tipos de arquivo. Esses são arquivos. E isso é uma pasta. Uma pasta pode abrigar muitos arquivos. Quando eu apago uma pasta, eu tenho que tomar um cuidado que eu vou apagar tudo que tem dentro dela também, tá? Então eu tenho que observar com muita cautela isso aí, tá? Então, esses são os ícones padrões triviais que a gente precisa conhecer, tá? Dentro do sistema operacional. Existem muitos ícones de arquivo, então não daria nem se eu quisesse de trazer para vocês todos os tipos, né? Mas tem os tipos padrões, que são, por exemplo, Word, que abre com editor de texto, o Excel, que abre com planilhas eletrônicas, os TXT, que abre com bloco de notas, mas que eu posso abrir também com Word se eu quiser, o PowerPoint, que é um de apresentação, tá? Que também posso abrir com outros aplicativos, os compactados, que é importante que eu conheça, tá? Porque muitas vezes a gente recebe ainda arquivos compactados via e-mail, ou baixamos direto de alguns discos virtuais, e aqui eu tenho as pastas de trabalho, tá, pessoal? Que guardam tudo dentro, que nós vamos ter uma aula, inclusive, para falar somente da pasta de arquivos, na questão da organização dentro do sistema operacional. Mas que para que a nossa aula não fique tão extensa, né, eu vou parar ela por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade nos conteúdos de sistemas operacionais, para que vocês conheçam mais dessa ferramenta maravilhosa da Microsoft e que também tem, claro, macOS e Linux, mas que no momento a gente está trabalhando com as ferramentas Microsoft para que a gente compreenda. Nos vemos na próxima aula.